Bom dia, gente. Tudo bom? Oi, Tânia. Marcão, tudo bem? Como é que você tá? Eu estou tendo que ficar meio torto aqui para dar certo com o foco da câmera dele. É que essa câmera minha está centralizada certinha para o OBS. Mas aqui eu não sei exatamente como eu vou fazer, mas também não é tão urgente agora. Tânia, uma honra para mim recebê-la nessa primeira transmissão com convidado aqui no canal Joio versus Trigo. E Ei, aproveitando já, para que você fique à vontade para dar continuidade na live que você tentou fazer agora há pouco, sobre esse assunto que você estava tratando lá. Agora é com você, manda ver. é um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez, Marcão. Nós dois juntos, segurando a mão, caminhando juntos. É incrível que a gente desenhou e está acontecendo e as coisas que eles vão manipulando, como que a gente vai no Nessara e Gessara, não tem como não lembrar daquela live. Porque os métodos que eles estão utilizando não são um tanto quanto diferentes em algumas partes do mundo, porque são áreas administrativas, como bem falamos em Nessara e Gessara, né, as áreas que já estavam determinadas. Então, o que acontecerá no Brasil será diferente do que já está acontecendo na Europa, porque o papel do Brasil nesse tabuleiro geopolítico é diferenciado, sim. Tudo está sendo encaminhado para que o Brasil também sofra o processo, eu chamo de Holodomor global, né, Marcão? Porque é um refinamento do que foi aplicado no século XX, né? Pelas mãos daquele cara do bigodão lá maçônico da União Soviética, né, o Stalin. Então, o que nós estamos vendo é um refinamento, mas é o mesmo modus operandi. Tânia, explica para o pessoal o que é o Holodomor. O Holodomor, gente, é um termo ucraniano chamado Holodomor, que diz que é a morte pela fome. Isso é um termo ucraniano, de morte pela fome. Então, esse fato aconteceu na Ucrânia porque o Stalin queria se apossar das terras férteis da Ucrânia, mas não desejava os ucranianos, sobretudo porque, historicamente, a Ucrânia sempre foi resistente à dominação russa na área. Historicamente, desde antes, o pessoal pensa que foi só na União Soviética. Não, historicamente, o povo ucraniano sempre foi bravo e lutou contra invasões de povos estranhos. E isso daí, o Stalin, ele quis se apossar das terras férteis ucranianas, mas ele utilizou todo o aparato mortífero da União Soviética. Primeiramente, ele subverteu já vamos botar assim, a juventude, certas elites intelectuais ucranianas para o marxismo e toda aquela ilusão que foi, né, da União Soviética, mas na aplicação mesmo, Stalin determinou a morte, tanto que ele, quando se apossou, uma das primeiras coisas que ele fez, além de roubar as terras das famílias que já eram ali centenárias na área, ele mandou depois eliminar os comunistas ucranianos, a maioria dos comunistas ucranianos. Só sobreviveram aqueles que ficaram extremamente subservientes e eles não se tornaram nada importante dentro da Ucrânia. Eles viveram para ver o povo ser dizimado e massacrado. Né? Então, e na Holanda, não, na Holanda, o que está acontecendo? O governo determinou
que houvesse umas medidas atendendo à Agenda 2030, uma medida ambientalista de redução da emissão de nitrogênio e amônia, sendo que nitrogênio e amônia são componentes elementares para a agricultura em larga escala. Nitrogênio é bom para as folhas, é bom para as plantas, e a amônia ela é utilizada também como fertilizante. E o que está acontecendo? Com a redução das supostas emissões, a agricultura teria que ser diminuída. Diminuída na sua escala que eles já estavam acostumados a trabalhar. Então, as famílias não sendo impedidas de produzirem e viverem da sua atividade, seriam obrigadas por lei a, vamos botar assim, ajoelhar mesmo, vender as suas terras, porque lá as terras elas são altamente taxadas, como toda a Europa. As terras são taxadas. As famílias não vão ter de onde tirar dinheiro para pagar os impostos que o governo mesmo impõe, além de outros gastos que só aumentam, vieram a aumentar agora com o que aconteceu, né, com as medidas mundiais que estamos vendo desde 2019 se alastrando pelo resto do mundo. Agora teve o conflito lá no leste europeu, naqueles 2 países cujo nome todo mundo já sabe, mas eu não posso dizer aqui nessa plataforma, porque é muito sensível, né? Afinal de contas, né, a plataforma ela é o que é, mas vocês já sabem o nome dos 2 países. Tudo isso aí já veio piorando um quadro que já estava ruim. Eu soube, Marcão, que desde aquela época já estava começando a diminuir a entrada de alimentos na Holanda, na Alemanha e outros países. Tânia, você acha que... olha, naquela época que nós fizemos o documentário juntos, a Onessara, Gessara 1 e a Onessara, Gessara 2, eu tenho a capa deles ainda aqui. Eu acho que eu tenho até um aqui ainda. Já se falava dos planos da Monsanto, daquelas sementes específicas que só nasceriam em solo ácido e que, tipo, quem não quisesse passar fome praticamente teria que comprar só essa semente que seria resistente aos agrotóxicos deles e também que conseguiriam nascer nesse tipo de solo ácido. Agora, do jeito que você está falando aí, eu vou só dar uma palhinha de 2 minutos e depois você continua. Eu vi uma entrevista essa semana do Eduardo Bolsonaro com Alisson Paulieri, se eu não me engano. Foi o cara que mandou uns 2 a 3 mil alunos do Brasil para fazer especialização no agronegócio, que fez o Brasil ser o que é hoje no agronegócio. Eu estou falando isso para você porque, naquela época, ele, em contato com outras pessoas muito inteiradas da alimentação mundial, olha bem, mundial, eles já estavam calculando que, para essa época que nós estamos agora, só a faixa tropical que teria assim, o mínimo de condições de abastecer o mundo e não ia dar. Aí você está falando agora, concluindo, que eles estão fazendo o contrário do que eram para fazer, ou seja, se prevenir para achar opções. Eles estão reduzindo opções, fabricando a fome. Continua, Tânia. Eles estão fabricando a fome porque tudo isso daí é para um domínio global. É um domínio global para um sistema único de governo, de governança. Você vê que vários líderes mundiais já estão falando da necessidade de que haja um líder global. Então, isso é um método de dominação amplamente conhecida por nós. A história está aí para mostrar, não somos nós que estamos falando. Não é por nós. Olha, tenho 2 informações para você. Primeiro,
que os americanos, depois de ver aquela entrevista de 2 horas com o Bolsonaro lá na íntegra, uma quantidade enorme de americanos estava pedindo até para o Bolsonaro se naturalizar lá para ser presidente deles. Ponto 1. Agora, quem governa os Estados Unidos praticamente tem quase uma liderança mundial. 2, eu estava vendo 2 programas conservadores e o pessoal anotando notícias de correspondentes brasileiros conservadores em países da Europa, apontam que praticamente é uma unanimidade que o Bolsonaro está sendo reconhecido como um possível líder mundial. É com você agora. Eu ainda não acredito. Assim, ele está preparando o terreno, vamos botar. Eu só não boto ele ainda como líder global, porque o líder global ele tem que ver com tamanho encantamento, Marcão, que ele vai seduzir esses 2 polos tão antagônicos no cenário político. O cara ele tem que vir mais popstar do que nunca. Eu sempre falo assim, gente, quando a galerinha da religião da paz, né? Vocês já entenderam. E judeus se unirem e falarem, vamos seguir esse cara, pode correr para as montanhas, que é o filho da perdição. Pode correr para as montanhas, foi legal, então. Pois é, e... Pois é bem assim, né, Marcão? O Bolsonaro ele ainda não consegue aglutinar as pessoas nesse nível, vamos botar assim, nesse nível. Mas aqui as coisas estão se preparando, então, isso é fato. Eu falo isso, mas eu não vou lá, né, no cartório assinar que é isso que vai acontecer, né? Mas se você... É para chamar atenção, que eu quero dizer. Se você notar que é o único presidente que está em líder, vamos supor, líder governamental, que está em qualquer lugar do mundo e tem manifestação a favor dele, que está revertendo uma série de coisas aí. Olha aí, o Putin, 3 dias antes de começar a guerra, chamou ele lá. O Biden, que não queria, estava fazendo graça aí com ele, aí, fazendo festinha na campanha, agora está bonitinho lá, formatadinho lá, conversando com ele. Isso depois de tentar acordo com o pessoal da Venezuela, aí, né? Olha a situação. Aí vem esse pessoal aí colocando o Brasil entre os 10 maiores do mundo, aumentou o crédito do Brasil de novo. Vem essa nigeriana aí pedindo para o Brasil aumentar a produção porque vai ter fome no mundo, indo de encontro ao que você está falando aí, então parece que essa fome vai ser fabricada mesmo, com tanta tecnologia aí ficar nessa situação. E agora, de que maneira você acha que afeta o Brasil? Sei que você estava falando na live lá e cortou e eu fiquei curioso. Porque são assuntos muito delicados para essa plataforma, então vou tentar passar a mensagem, né? Vamos botar assim, passar a mensagem de uma maneira um pouquinho mais delicada para os padrões do YouTube. Vamos lá. Quando você fala, Tânia, é o YouTube, o StreamYard, os dois, o quê? O YouTube está muito, muito, muito snowflake, então um floquinho de neve, né? Vamos lá. O que acontece? Esse desabastecimento que está acontecendo já não está acontecendo de hoje. Ele vem sendo planejado ao longo dos anos, né? Você vê que são as medidas que aconteceram na França, que atingiram os agricultores franceses. Já também estava tendo medidas contra os agricultores alemães e agora veio mais força ainda com os agricultores holandeses. Então, a produção da Europa... Tá. Calma. Você falou da agricultura na França. Agora eu fiquei confuso, porque lembra que eles estavam caluniando o Brasil, difamando o Brasil, eles estavam até comprando menos produtos no Brasil, na França, lá, porque
estavam, tipo assim, a gente era antiecológico, a gente estava queimando floresta, essa coisa toda. E o Macron estava tendo apoio do pessoal do agronegócio aí da França. Agora eles estão reduzindo a produção aí na França, então, nossa, me deu um nó na cabeça. Ele teve o apoio do pessoal do agronegócio, que com certeza, gente, com certeza o interesse do agronegócio francês é essa passar de terras férteis no Brasil, gente. Isso daí não é segredo nenhum. O Brasil é a menina dos olhos de ouro do mundo. Você vê que todos os olhos estão voltados para cá. Então, o apoio que o Macron estava recebendo, na verdade, como bem sabemos, é de interesse dos grandes franceses. As leis de agronegócio que estavam impactando na França eram justamente o pequeno e o médio produtor familiar. Não vai impactar em grandes conglomerados, que são justamente os que molham a mão do Macron. Então, quem estava sentindo na pele essas leis eram, como sempre, o pequeno e médio produtor familiar. Eles já estavam protestando muito antes disso acontecer. Se procurar no YouTube, se procurar no Google, vocês vão ver. Tem matérias falando sobre isso, mas não procurem na mídia brasileira. Procurem matérias de jornais franceses, Le Monde, entre outros, vocês vão encontrar. E na Alemanha estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eles querem reduzir os níveis de carbono. Gente, carbono que é ótimo para as plantas. Então, e a Alemanha começou a desmatar de novo lá. Ficou sabotando o Brasil junto com a França esse tempo todo e agora estão derrubando floresta lá um pouquinho que sobrou. É porque é 2 pesos e 2 medidas, né, Marcão? 2 pesos e 2 medidas. Como é que acontece? Pois é, né? É aí que tá. Cadê cadê a Greta falando sobre isso? Não tem Greta falando sobre isso. Bem lembrado, subiu a Greta. Né? A Greta, ela é o cachorrinho perfeito para poder criar a histeria ambientalista na mente dos jovens. Ela já falou isso. Ela não estava vindo para poder conversar e tudo bonitinho. Não, ela falou com essas palavras. Que estava querendo criar o terror na mente dos jovens. E conseguiu. Tá aí. Se não é um trabalho das famílias educando os jovens, fica na mão de pessoas como Greta, entre outros. Então, essas leis, Marcão, já vêm sendo impostas na União Europeia. Já não é de hoje. A União... Tanto que tem um acordo de Paris, gente. Tem um acordo de Paris aí. O acordo é de Paris, não é de outro. O acordo de Paris é o upgrade do protocolo de Kyoto, o protocolo de Kyoto, que era o upgrade da Rio 92. Olha só, gente. Olha a história, de onde é que veio. A agenda que nós conhecemos ambientalista hoje nasceu na Rio 92. É muito louco isso quando você começa a pensar. Não é de hoje que está acontecendo. E o que está acontecendo na Holanda é que o STF de lá bateu o martelo falando que os agricultores vão ser obrigados a fazer isso sim, porque até então eles estavam resistentes a isso. E eles ganharam um pouquinho mais de refresco com o conflito, mas só que agora o conflito, vamos botar assim, de uma certa maneira, já está controlado. Já atendeu ao fim a qual ele se destinou. Então, sempre foi um conflito controlado e atingiu o fim, agora eles vão continuar com a agenda ambientalista, que é de acabar com o agronegócio como nós conhecemos. Eles vão vir, Marcão, com fazendas verticais de alimentos transgênicos, completamente transgênicos. Você está sabendo? 10/10 de transgênico. Não tem nada crioulo ali, é transgênico. Você está sabendo dessa situação do marco temporal, né, Tânia? Sim. Se isso for aprovado, praticamente
30% a 40% do agronegócio nosso acabou. E as chances disso ser aprovado são muito grandes, ô Marcão, porque eu observo, eu observo, Marcão, os discursos que foram feitos pelos políticos. Gente, não é só de um político, eu observo todos para poder saber o que está acontecendo no panorama. E recentemente foi dito na ONU e na cúpula do clima que haveria um aceleramento da agenda ambientalista no Brasil. Olha, então isso pode acontecer sim. Se o Supremo nosso, através do FUCS, falou que segue a Agenda 2030, aí ferrou, hein, Pedro? Isso daí é mais algo para vocês verem que eles vão fazer, sim. Se não vier do executivo, virá do judiciário. Quando começaram a dar esse poder legislativo para o judiciário, e você bem sabe, né, Marcão, que não é de hoje que isso vem acontecendo, isso vem acontecendo há décadas. Há décadas. O resultado é esse. Então, se na verdade o Brasil é governado pelo STF, os outros dois poderes, eles são meramente figurativos. É aquela história, né? Quem que está no comando da Agenda 2030? Dá uma pitada aí para nós. Olha, a Agenda 2030, ela vem, né, já da ONU, lá em cima, vem da ONU, ela vem escrita e os países membros são obrigados a executarem. Por que eles são obrigados? Porque a ONU utiliza de métodos de, vamos botar assim, né, Marcão, persuasão. Como, por exemplo, a área deles, né, de comércio exterior, OCDE. Eles usam o OCDE, eles usam o FMI, eles usam o BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais. Então, eles utilizam essa coleira, esse cabresto financeiro para obrigar os países a executarem todos os desmandos. E nós sabemos também, né, Marcão, que quem comanda a ONU, na verdade, são as grandes empresas que são das grandes famílias. Na verdade, são eles que Morgan e outros grupos. Exatamente, Rockefeller, essa galerinha do bem. Agora, né? Que é o nosso bem. O que você entende quando o pináculo máximo de poder no Brasil, dentro daquele malabarismo retórico que nós estamos sujeitos agora, por causa da plataforma, né? O que você entende quando esse pináculo máximo de poder no país diz que segue esses caras? Ele está seguindo a Constituição ou esses caras? Está seguindo com certeza esses caras. Por quê? Porque isso daí, gente, quem minimamente sai do script, ocorre, vamos botar assim, né? Sanções, vamos botar assim, né, Marcão? Sanções que vão desde controle financeiro, porque eles vão utilizar os métodos, né? Até mesmo, né? Certos acidentes um tanto quanto estranhos com ele e com a família também. Isso é um método histórico de persuasão que essas empresas que mandam no mundo fazem, sempre fizeram isso, né? De uma coisa hoje, é uma coisa aparentemente pequena, mas vindo de quem veio e sujeito a quem está, eu acho que é uma coisa para abrir os olhos. Eu fiquei sabendo hoje num programa conservador que o Soros falou para Luísa Trajano, do Magazine Luiza, que ela ia quebrar. Está sabendo disso?
Como é que um cara lá de fora vem tornar público aqui que essa pessoa vai quebrar? Qual é a... Eu acredito que ela tentou medir força com alguém que é da área dos Soros, né? Que, vamos botar assim, seria o responsável pelo Brasil, né? Porque ele bota os seus agentes de confiança em cada país de interesse. Então, certamente ela deve ter medido força com alguém lá. Olha, e se o próprio cara falou que ela ia quebrar, sinal que ela deixou de ouvir os agentes dele. E ele só está avisando. A próxima vez ele vai descer o martelo e a foice nela. Sabe o que me veio na cabeça? Isso foi hoje, essa informação, mas ela não é de hoje, entende? É que eu fiquei sabendo hoje disso, mas é recente aí. Porque se você parar para pensar, alguém vai falar assim, não, mas essa mulher aí do Magazine Luiza, Luiza Trajano, se não me engano o nome dela, mas ela falou mal aí dos conservadores aí, disse que era como esquerdista aí há um bom tempo, então ela quebrou por isso. Não é verdade. Eu estava vendo um pessoal que manja muito de economia, conversando, e foi tocado esse assunto, aí o cara começou a explicar, né, em termos assim, mercadológicos, algumas coisas que aconteceram, e não foi nada para esse lado, não. Aí hoje eu fiquei sabendo desse negócio dos Soros, aí para mim faz mais sentido hoje. E aí mostra também que se ele tem esse nível de influência, um empresário desse porte aí, no caso ela, deve ter mais gente, né, Tânia? Ah, mas com certeza, com certeza. Não apenas os Soros, mas, né, pessoal, só para vocês ficarem sabendo, não apenas os Soros, mas outros tão malignos quanto ele. Então, o verdadeiro motivo da Luiza ter recebido essa ameaça, e ainda mais de quem ela recebeu essa ameaça, foi porque ela quis fazer uma queda de braço, achou que seria forte o suficiente, estava resguardada o suficiente para medir queda de braço com pessoas que estão muito mais altas do que ela. Ela achou que já estava chegando no nível, né, Marcos? Ela achou que já estava no nível. É como se recebesse um telefonema do próprio diabo, né? Tipo, ó, você vai se tomar. E a Luiza, né, o Marcão, ela simplesmente... Assim, gente, eu acho que dentro da escala de poder e interesse no Brasil, ela ainda não ela não é ainda a maior, porque para mim os maiores são aqueles que estão ligados aos bancos. É o banco que manda.